Começa agora o programa Celebrando a Vitória. Apresentação: Pastor Davi Dória. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo a... Igreja Presbiteriana Renovada, Rua Professora Maria Pureza de Jesus, 1216, bairro Coroa do Meio. Reuniões: domingo às 9h30, Escola Dominical. Às 18 horas, culto de celebração. Terça-feira, às 18 horas, Noite da Vitória. Igreja Presbiteriana Renovada, Coroa do Meio. Queremos te agradecer, Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado por mais essa oportunidade de fazer, Deus, a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, te suplicamos, Senhor, que o teu Espírito nos guie nessa manhã mais uma vez, Senhor, para falar aos corações aquilo que é da tua vontade, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Vai consolando, vai confortando, vai aumentando a fé de todos aqueles que estiverem ouvindo, hein? Para a glória do teu santo nome, aqui te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, mais uma vez estamos aqui para transmitir a palavra para o seu coração. Não importa a sua situação que você está passando, saiba que Deus é poderoso e Ele quer abençoar a sua vida. É isso aí, você deve glorificar o nome do Senhor, que existe um Deus que cuida da gente e Ele quer abençoar a sua vida. E Ele quer que nesta hora você abra o seu coração e tire todos os maus pensamentos, tudo que Ele vem do Senhor. O Senhor esteja expulsando todo o mal, em nome de Jesus. Não aceite e comece a orar ao Senhor. Senhor, toma conta da minha vida, eis-me aqui, faça conforme o seu querer. É isso, muitas vezes nós temos na nossa mente, no nosso coração, pensamentos ruins, mas quando nós oramos ao Senhor, Ele sim, o inimigo sai, se afasta. Mas nós vamos iniciar com uma canção. Eu quero que você preste atenção nos hinos, nas mensagens de louvor. E estamos aqui mais uma vez com o William, com a saudação, William aí. Glória a Deus, saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Então nós queremos agradecer ao nosso Deus, né, por mais essa oportunidade e que Ele nos conceda a graça para que a gente possa auxiliar os irmãos na edificação, aumentando a fé dos irmãos. Amém. Glória a Deus. E nós estamos ali, o William está com a Sarinha ali, né, Sara? Deus te abençoe, está ali na programação também. Nós vamos iniciar com uma canção que é para a glória do Senhor. Ouvi o salário que o mal traz, é a colheita do sofrer que rouba do homem a paz e faz a alma perecer. A estrada larga tem seu fim, na escuridão que se formou
Você está ouvindo o programa Celebrando a Vitória. Direção e apresentação, Pastor Davi Dória. Glória a Deus, que maravilha servir a Deus, que maravilha receber do toque do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E aí nós começamos assim a se arrepender dos pecados, buscar ter paz no coração. Essa é uma ação que começa com a presença do Espírito Santo de Deus. É Deus quem faz a primeira obra na vida do homem. Nós nascemos mortos no nosso delito e pecado. É por isso que é importante a gente buscar a presença de Deus. Mas nós vamos ainda ouvir uma canção. Em seguida nós estaremos trazendo assim um recado de Deus para o seu coração. Então nós sabemos, meu querido, que o homem sem Deus, eu disse essa canção, eu citei assim, eu cantando uma canção para um parente meu hoje pela manhã, eu disse que o homem é como uma folha seca caída no chão. É verdade, o homem que não tem Deus realmente é uma folha seca, porque o mal aparece, invade o coração e a maldade sempre cresce. Mas nós vamos ouvir então essa canção para a glória do Senhor. Você está ouvindo o programa Celebrando a Vitória. Direção e apresentação, Pastor Davi Dória. Glória a Deus, que maravilha, né? O homem realmente sentir Cristo no coração, uma folha seca que vai para um lado e vai para outro, sentir a direção. E essa pessoa que não tem Cristo no coração, o que é que tem? O que preenche o coração dessa pessoa? É maldade. É maldade. Hoje pela manhã, quando eu estava falando de Jesus para essa pessoa, que eu falei nesse instante, e se eu sou uma pessoa boa, eu digo, rapaz, nós somos falhos, ninguém é perfeito, não existe ninguém bom.
Porque a maldade está sempre no coração. O coração do homem é enganoso, eu disse para aquela pessoa. Não é verdade? E aí eu disse, dei um conselho para ele. E eu disse, rapaz, todas as palavras que você diz, você sempre coloca um sobrenome. Ele diz uma coisinha e diz um palavrão. Ele disse, mas isso não é pecado, isso é trazendo maldição. Então, inicialmente eu quero dizer para você, quando você fala maldade em casa, né, William? Aí traz maldição para o lar. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que a nossa mente tem que se ocupar, né? E se a nossa mente, também as nossas palavras têm que se ocupar de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, que agrada a Deus, né? Tudo aquilo que for de boa fama, todas essas coisas. Saiu disso, a gente está dando lugar ao inimigo das nossas almas, né? Que é o responsável por todo o mal. É verdade. E nós temos visto nesses últimos dias a maldade do homem. Antigamente, a pessoa pisava no calo de alguém assim, desculpe, deixava para lá. Hoje não, hoje é briga. As pessoas querem realmente retribuir o mal com mais mal ainda. O mal tem crescido no mundo desses últimos dias que nós estamos vivendo aqui na Terra. Nós temos observado isso. Eu já estou com meus 70 anos e já vi como era no passado e como é, não é? Hoje estamos atravessando. Hoje o que se vê é maldade em cima de maldade. A violência gera violência, o mal gera o mal. Interessante que hoje ninguém quer desculpar ninguém. Será que existe a solução para tanta maldade no mundo? A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 12, versículo 21, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Eu sei que isso é muito difícil para nós, ser humano, mas tem suas condições. Interessante que nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus nós conseguimos fazer realmente um bem para aquela pessoa que nos pratica o mal. Mas meu querido, vencer o mal com o bem é o que nos ensina as Escrituras. Só se vence o mal com o bem. Isso é a palavra de Deus nos diz, porque em Provérbios 15:1 diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Não é isso aí, meu filho? Sim, né? A gente vai ver o apóstolo Paulo falando lá na carta aos Gálatas dos frutos do Espírito, né? E o homem e a mulher de Deus, o verdadeiro servo de Deus, ele tem que produzir fruto do Espírito. Inclusive o Senhor Jesus, ele disse que a gente conhece a árvore pelo fruto. A gente vai ver quem é de Deus e quem não é de Deus, né? Quem está servindo ao outro lado, através dos frutos. E os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, autodomínio, mansidão, fidelidade, né? E é isso que Deus, ele quer de cada um de nós. Interessante, um testemunho pessoalmente, nós sabemos que uma resposta assim delicada anula a irritação. Uma certa vez chegou um senhor alto, forte, moreno, aborrecido ali, achando que eu tinha colocado uma peça, mas não coloquei a outra, e ele veio furioso, dizendo assim, rapaz, por que você não trocou essa peça? Eu digo, meu amigo, eu posso escrever por escrito, pela minha experiência, que daqui a 10 anos, se quebrar essa peça aí, eu dou uma peça nova, eu coloco para você, eu boto por escrito. Ou então, se você quiser, eu dou uma máquina nova até agora, se você quiser. Eu disse para aquele homem alto, veio furioso, e eu disse assim, nós não temos nada nessa vida, nós não vamos levar nada nessa vida. Para que se aborrecer com coisas dessa vida? Querendo, eu tenho uma máquina aqui, eu dou uma máquina dessa para você. Essa palavra, então, aí, uma palavra branda que eu falei para cima dele. E foi o que aconteceu, aquele homem, então, ficou quase caindo, triste assim. Eu digo, que você está se sentindo bem, o que é que você tem, rapaz? Quer um copo com água? Eu falei, não, rapaz, você jogou pesado para mim. Olha, você jogou pesado, eu sou um desviado. E aí eu vi tão grosseiramente, você quer me dar uma máquina com essa palavra branda? Viu? É verdade. Mas nem sempre sou assim não, viu? Isso aí é casualidade, né? Nós, às vezes, como dizem as pessoas, às vezes é uma coisa simples, se aborrece, às vezes por coisas brosca, e a gente tem paz no coração e transmite. Então, é isso aí. Muitas decisões terminam em tragédia. Nós sabemos que quando tem uma discussão,
traz sempre tragédia. É o que podia acontecer ali se eu não tivesse trazido essa palavra que o Espírito Santo de Deus me deu. Senão o que ia acontecer? A pessoa vindo furiosa. Mas, meu querido, mas na noite em que Jesus foi preso, o apóstolo Paulo cortou a orelha do soldado mau, que nos diz João 18:10. Interessante, Pedro já estava com Jesus há muito tempo, mas Pedro ainda tinha assim a sua espada ali ao lado ali. Então Pedro se aborreceu. Mas a palavra de Deus nos diz João 18:11. Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não bebereis eu o cálice que o Pai me deu? Pedro, então, querendo tomar as dores de Jesus, queria realmente distribuir com violência em cima das pessoas. Nós sabemos que a intenção de Pedro era de evitar Jesus ir para a cruz, não é verdade, William? Agora, se Jesus não fosse para a cruz e morresse pelos nossos pecados, o que seria de nós? Não é verdade, William? É verdade. O povo de Israel naquela época, o povo de Israel naquela época, eles aguardavam o Messias e eles acreditavam que o Messias ia ser um libertador político, que ia libertar o jugo de Israel, ia libertar Israel do jugo romano. Só que Jesus, ele veio para denunciar, não foi o jugo romano, ele veio para desmascarar o mal, ele veio para desmascarar o inimigo das nossas almas, ele veio para ser um libertador espiritual, para libertar as nossas almas que nós estávamos condenados ao inferno, né, pelos nossos delitos e pecados. Todos nós já estávamos condenados. Então, meu querido, para vencer o mal, a pessoa deve andar em santidade com Deus. Quando a pessoa anda em santidade com Deus, aí o inimigo às vezes quer jogar uma seta, um dado maligno na pessoa, e a pessoa se desvia então com a palavra branda. É isso que Deus quer. Então esse conselho nós queremos para você, meu querido, que está nos assistindo, essa programação. No momento quando vier a violência, você vindo ali na frente, você desvie essa violência. Você traga uma palavra branda. É isso que Deus quer. Mas só pode trazer uma palavra branda quando nós estarmos assim na presença de Deus. Nós andamos em santidade. Jesus nos deu um grande exemplo quando, mesmo na cruz, sendo crucificado, entendeu? Perdeu ali as suas dores, enfrentando muita dificuldade, mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele teve boas palavras, com brandas palavras, pediu até perdão para aquelas pessoas que estavam ali tirando a vida de Jesus. Interessante que Romanos capítulo 2, versículo 14 diz assim: abençoarei os que vos perseguem, abençoarei os que vos perseguem, abençoai o que vos persegue, e aborrecei o que te maldiçoa. Interessante. A palavra do passado diz que é onipotente, olho por olho, dente por dente. Jesus ensina o contrário, que a gente deve devolver o mal que fazem a gente devolve com o bem. Verdade. Então muitas vezes nós, como ser humano, tem a tendência, quando a pessoa dá um tapa, a gente quer dar logo 2, né? Mas não é assim, né? São momentos da vida que todos nós já passamos por experiência assim. Mas as pessoas sofrem com o mal porque não entendem que existe algo especial que é para abrandar o coração. Essas simples palavras, o Espírito Santo de Deus já vai falando assim no seu coração. Então, meu querido, nós sabemos que para vencer o mal é preciso estar com Deus. Essa é aquela coisa bem importante. Ninguém está livre do mal aqui na terra. Muitas vezes estamos tranquilos e vem a seta maligna para cima da gente. Mas é nesse momento que nós devemos pedir: Senhor, tenha misericórdia, me ajude nessa situação. Eu não sei como enfrentar, mas nessa hora o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar como vencer o mal. Mas como vencer o mal? Tudo que é mal vem da parte do mal, maligno. Tudo vem do mal, vem do maligno. Então, fugir da aparência do mal. É isso que nós precisamos fazer. De longe, antes de haver aparência ali, nós temos que fugir. É preciso andar com Deus para não dar assim continuidade que o maligno quer. Então, meu querido, que nessa hora eu quero dizer para você, meu querido que está nos ouvindo, o mal sempre anda perto de nós. E é muito importante essa palavra, que você possa
pedir ao Espírito Santo de Deus que oriente a sua vida nas suas palavras. Nós sabemos que muitas vezes nós falamos uma coisa que desagrada a pessoa, né? E aí é importante ele notar que muitas vezes a pessoa fica nessa palavra, se você disse mal, e aí eu tenho experiência disso, coisa de 10, 20 anos, e a pessoa sempre lembra daquele que eu fiz, uma coisa tão simples, né? Mas é o mal, parece que fica na mente das pessoas. E eu quero dizer para você, meu querido, que é cristão, e interessante, o homem do mundo, ele anda fazendo as maldades por aí, e as pessoas não levam muito em consideração, nós sabemos disso. Mas nós observamos que quando a pessoa que é cristão faz uma coisa tão simples, né, William? E aí as pessoas querem dizer, olha aí, não é crente? Não é verdade? É isso. Mas nós precisamos ensinar que nós devemos fazer o bem e a orientação do Espírito Santo para fazer o bem. Romanos 12, 9 diz assim, a parte B: aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Somente com Deus podemos aborrecer o mal. Como é que anda a sua vida diante de Deus? E nesse momento Deus possa estar falando assim no seu coração, e você busque então a presença do Senhor. Eu quero orar por você. Essa simples palavra, Espírito Santo de Deus tem de falar no seu coração, que você possa então ter uma direção ao lado do bem, é onde vai vencer toda a maldade que o mundo quer que você esteja fazendo. Eu quero orar por você, Pai querido, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esse homem, essa mulher que está nos ouvindo, para que o Espírito Santo de Deus entre em providência na vida dessas pessoas. Nós não sabemos o sentido do coração de muitas pessoas, mas que ao ouvir essa passagem, essa simples mensagem, o Espírito Santo de Deus possa transformar, porque na próxima oportunidade eles possam refletir o brilho do céu e realmente entrando naquelas trevas, que as trevas possam ser derrotadas. Nós oramos já agradecido por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer assim a sua audiência, você que chegou até aqui. Que Deus abençoe grandemente. Se for da vontade de Deus, estaremos aqui no próximo domingo. Aqui nós sempre estamos aqui no estúdio da igreja aqui, presbiteriana renovada aqui da Coroa do Meio, trazendo assim uma palavra para o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Acabamos de apresentar o programa Celebrando a Vitória. Na apresentação, Pastor Davi Dória. Até o próximo encontro.